Ok, mais um episódio do Pode Falar Português. A Mariana, como sempre, dentro do closet, né? O lugar mais silencioso da minha casa. A gente não está encorajando ninguém a voltar para o closet, muito pelo contrário. No caso da Mariana, é uma necessidade. É só quando você é mãe. Quando você é mãe, você tem que voltar pro closet para ter um minuto de paz. Exatamente. Eu sou a Bia Borim, também cofundadora, junto com a Mari, do Brazilian Play and Learn. E esse ano a gente teve essa excelente surpresa que foi o convite aí para receber funding, um grant super especial do Latin American Institute através, né, do Grant 4. A gente vai explicar um pouquinho mais o que é isso. E por causa disso, inclusive, esse podcast existe. Então, hoje o nosso convidado é o Brian Pitts. Eu vou deixar para ele falar um pouquinho mais sobre quem é ele, a história dele que é super interessante. Brian, muito obrigada por fazer parte aqui, por incentivar e por fazer parte do nosso podcast. Pois não, Obrigado por estar aqui. bom dia, Bia. Bom dia, Mariana. É um Bom prazer dia. estar aqui com vocês hoje. Então, eu sou vice-diretor do Latin American Institute e do Center for Brazilian Studies na UCLA. Eu não sou, eu não falo português como língua de herança, e sim como segundo idioma, que aprendi quando já era adulto. Eu sou dos Estados Unidos mesmo, né? De família de ascendência inglesa e francesa. Então, em termos de família e tal, eu não tenho nada a ver com o Brasil. Mas em termos do coração, né? Em termos da paixão que eu sinto pelo Brasil, já tendo feito pesquisa lá, já tendo morado lá, não, eu não quero dizer que eu sou brasileiro, seria um pouco presunçoso, acho que fala, mas eu me sinto às vezes que meu coração mora no Brasil, né? Eu tenho uma Então, pergunta antes, Brian, sobre a sua família. Você falava francês ou não? Era só ascendência? meu avô falava o francês da Louisiana, né? O Cajun French, mas na época dele o idioma era reprimido e Hum. ele não quis ensinar minha mãe, porque para ele falar francês, acredita, era coisa de baixo nível, né? Entre aspas. Então ele não quis ensinar minha mãe e por isso minha mãe não fala e eu não falo. Então essa questão de língua de herança é importante para mim, particularmente, Uhum. porque no meu caso, eu fui roubado da minha língua de herança. Nunca aprendi a falar francês. Eu falo umas palavras e tal, mas essa parte essencial da minha cultura, sendo da Louisiana, é, é uma coisa ao qual eu não tenho acesso. Então, para mim, língua de herança é importante porque eu quero que outras crianças, hoje em dia, tenham acesso ao idioma dos pais e dos avós deles. Então, por isso, o meu interesse no Brazilian Play and Learn. E como você foi parar no Brasil? Eu até Então, arrepiei com essa fala, porque Não é lindo? bate no coração de quem, sendo mãe e morando fora, e ouvindo você falar, e o esforço que a gente faz para manter o português em casa, ensinar nossas crianças, as minhas filhas, ensinar os nossos alunos, e ouvindo você falar isso, arrepia, porque fala assim, é muito trabalho, mas vale a pena, vale a pena. E como é uma questão social também, né? Uma questão macro, né? vale a pena destacar que continua sendo uma questão relevante dentro do Brasil também, porque o Brasil tem centenas de idiomas indígenas que hoje são ameaçados de extinção, Sim. e essa coisa de passar o idioma dos pais para os filhos é uma coisa extremamente relevante dentro do Brasil hoje em dia, né? Na Amazônia, em outras regiões do Brasil que tem uma presença indígena. Claro. Exatamente. E aí, passando para o Brasil, né? Como que você, Brian, foi parar no Brasil? Conta pra gente. Da Louisiana para o Brasil. Como foi Então, isso? meus pais eram evangélicos e na época, quando eu era criança, eles foram morar na Bolívia por alguns anos como missionários. E Uhum. na época, quando a gente comprava sucrilhos, os sucrilhos não eram feitos na Bolívia, eram feitos no Brasil e vinham em embalagem em português. Então, eu Do já com Chile. 9, 10 anos, começando a tentar ler o português nas caixas, na embalagem do sucrilho. Vamos atrás Aí, do patrocínio da Kellogg's, hein? Olha lá. pois é. Mas e aí, quando comecei a universidade, né, já falava espanhol, mas eu estava com vontade de aprender um terceiro idioma. E já sabendo das embalagens dos sucrilhos que português era parecido com espanhol, resolvi aprender português. Aí consegui viajar para o Brasil com 20 anos, mais ou menos. E depois, quando fiz o mestrado em estudos latino-americanos, resolvi estudar o Brasil, porque eu já tinha esse interesse, consegui um financiamento do governo americano para estudar para fazer um curso de português de uns 2 meses no Rio de Janeiro em 2005. E aí
O Brasil Que, virou minha vida depois disso. que delícia. Brian, por exemplo, você falou uma coisa que eu acho muito importante, que eu acho que tem a ver com a manutenção da língua, porque tem o nível familiar nesse sentido, né, que é o que a Mari falou, do esforço que a gente faz no dia a dia, etc. E tem o incentivo, como você mesmo falou, você conseguiu um grant para estudar português no Brasil durante 2 meses no Rio de Janeiro, né? Então tem esse universo mais macro de incentivo governamental. E aí entra a gente aqui, né? Que foi assim que a gente te conheceu. Então, qual é a importância, por exemplo, né, da existência do Latin American Institute, por exemplo, né? E o que ele faz? O que é esse instituto, por exemplo? Então, o Latin American Institute foi estabelecido em 1959, se não me engano, 60 mais ou menos, como um Area Studies Center. Tem que lembrar que nessa época tinha acabado de acontecer a Revolução Cubana, e isso era na época da Guerra Fria. E naquela época o governo americano tinha um forte interesse em prevenir que os países da América Latina virassem comunistas. Então, por isso, surgiu a ideia que a gente tinha que aprender sobre os idiomas, sobre as culturas desses países, porque se a gente não entender, se a gente não tinha como entender essas culturas, seria muito mais difícil evitar que virassem comunistas, né? Uhum. Então, começou nos anos 60 a surgir muito financiamento do governo americano para aprender sobre não somente os idiomas das culturas da América Latina, mas sobre o mundo inteiro, né? O sudeste da Ásia, né? Na época da Guerra do Vietnã, o Meio Oriente, que virou mais importante depois. Hoje em dia, nem tanto, né? Porque em termos do foco do governo americano, fica muito mais no Meio Oriente. Hoje em dia, na Rússia, na Ucrânia, né? E a América Latina virou um pouco menos... não é mais tão central, né, a política Uhum. externa dos Estados Unidos. Mas o que ainda resta é essa coisa de que os Estados Unidos vai promover o ensino e aprendizagem das culturas mundiais para melhorar as nossas relações com o resto do mundo. Isso é uma coisa que a gente tem sorte, né, morar nos Estados Unidos, porque você sabe, né, quem está no Brasil, o governo do Brasil não oferece bolsas para que os estudantes, não tanto, né, para que os estudantes brasileiros estudem chinês, né, ou árabe. Existem Mesmo esses programas, espanhol, mas não né? tão, Mesmo não espanhol, a tão gente forte. comenta direto isso. O espanhol, a gente está né? A gente está circulado por países né, de língua espanhola e a O gente espanhol não. quase não se fala no Brasil. Exatamente, exatamente. Então, nesse sentido, tem coisas que os Estados Unidos faz mal, né? Tem coisas que os Estados Unidos faz bem. Mas uma coisa que, como americano, que eu acho que nosso país faz bem, é essa questão de promover a aprendizagem de idiomas, né? Até de conhecer o mundo, apesar do nosso povo não ter tanta consciência sobre a existência do resto do mundo. Mas do ponto de vista do governo americano, a gente tem essa questão. Aí, quando você começa a entrar na questão de quem é que vai receber esse financiamento, né, para estudar esses idiomas, todas as bolsas que nós oferecemos no Latin American Institute para aprendizagem de idiomas, que vem do governo federal, tem essa questão que a pessoa tem que ser cidadão dos Estados Unidos, né? O governo americano não vai pagar para que um brasileiro nato que só tem cidadania brasileira aprenda árabe, né? Porque a ideia é promover os interesses dos Estados Unidos. Mas Uhum. no caso de um filho de um imigrante brasileiro, né, que nasceu aqui, ou de uma imigrante brasileira, né, que nasceu aqui nos Estados Unidos, que já é cidadã americano, americana, aí essa pessoa ideal para receber esse financiamento, né? Porque do ponto de vista do governo, quem já tem quem já sabe alguma coisa do idioma, mesmo sendo imperfeito, né, o comando do idioma. A pessoa que tem um pé na cultura brasileira e um pé na cultura americana já é a pessoa ideal para ser um embaixador cultural dos Estados Unidos em termos de negócios e tal, ao Brasil. E vamos não esquecer que tem outros países no mundo onde se fala português, não é só questão de acesso ao Brasil, mas também de acesso a Portugal, a vários países da África e ao Timor-Leste também. Então, falar português já dá uma pessoa um acesso mundial, né? O português é idioma oficial em 4 continentes. Então, em termos da utilidade, né? Do português, é uma coisa inegável, uma coisa que o governo americano reconhece, uma coisa que nós reconhecemos no Latin American Institute também, e por isso nosso apoio ao Brazilian Play and Learn.
E você falou uma coisa muito importante para os nossos alunos e para os pais e mães dos nossos alunos, porque assim, muitas famílias desistem do português, principalmente quando a criança vira adolescente, porque tem outros interesses, porque muitas vezes essa criança americana, ela não tem o uso prático da língua no dia a dia dela, né? E no caso do nosso ensino, o jeito que a gente ensina, a gente, óbvio, a língua é a prioridade, mas a gente também sabe que a língua, sem essa referência afetiva e cultural, como você falou dos sucrilhos, por exemplo, né? Que ficou num lugar afetivo seu, é importante manter. Por quê? Porque mesmo que esse português não seja perfeito, lá na frente, na faculdade, se esse adolescente quiser estudar português, quiser uma bolsa para ir para o Brasil, ele vai ter esse vínculo afetivo e também de entendimento da língua, mesmo que não Sim, seja, entre aspas, perfeito, que a gente sabe que não existe, né? Ele pode ter essa possibilidade, não é isso? sim, é bem isso mesmo. Você colocou a questão muito bem. É, as pessoas, bom, temos que lembrar, né, ao meu ver, pelo menos, que o que todos que são pais, eu não sou pai, mas todos vocês que são pais, né, ao meu ver, o que vocês querem é criar quantas oportunidades como possível, né, para suas crianças. Então, oportunidades em termos emocionais, em termos intelectuais, educacionais, mas falar outros idiomas traz oportunidades, e quanto mais idiomas, melhor, né? Então, por que não começar, não com espanhol, não com francês, mas com português, que já pode ser falado dentro da sua casa, que é o oitavo idioma do mundo, um idioma reconhecido como ao interesse nacional dos Estados Unidos. Eu nem comentei até agora, mas o Departamento de Defesa dos Estados Unidos tem programas chamados Portuguese Flagships, onde eles criam programas de vários language flagships, de vários idiomas em várias universidades americanas. Tem russo, tem turco, tem chinês, tem árabe. É o único idioma do Novo Mundo é português que eles têm. Todos os outros idiomas são os idiomas que você esperaria, né? Chinês, árabe. Mas o português também é considerado essencial aos interesses nacionais dos Estados Unidos. E eu já ensinei num programa desses, na University of Georgia. E diria que a metade dos estudantes no Portuguese Flagship que eles têm lá são heritage speakers, filhos da comunidade brasileira de Atlanta, que é muito grande, como vocês já devem saber. Então, do- como todo pai quer criar oportunidades para a criança, como você já tem português, né, dentro da sua casa, e como é uma prioridade hoje em dia para nosso país aqui, né, os Estados Unidos, faz todo sentido incentivar que seus filhos estudem português. Eu tenho uma pergunta. Vocês já participaram e tiveram conhecimento de algum outro tipo de projeto, como a Brazilian Plain Learn, mais de língua espanhola? E se sim ou se não, e o que que eles fizeram que deu certo? Como é que o espanhol tem, acho que as famílias hispanas têm essa questão da língua de herança do espanhol parece ser mais presente do que o português. Você tem uma perspectiva de Mas qual a diferença? ao meu ver, é uma questão do tamanho da comunidade, né? Tipo, se você mora em Lenwood e todos os seus vizinhos são guatemaltecos também, então é óbvio que seu filho vai falar. Mas uma coisa que realmente é importante destacar com essa questão é que com certeza existem programas como o Brazilian Play and Learn, né, para hispanofalante. Mas é uma coisa que a gente enfrenta muito na UCLA, quando o estudante vem de uma família hispana e chega lá sabe conversar em espanhol, mas a gramática tá fraca, né? O vocabulário tá fraco, vira muitas vezes esse Spanglish, né? Justamente porque como existe essa ideia de que o espanhol já é tão falado aqui em Los Angeles, que os vizinhos vão falar, as crianças nunca recebem essa formação em termos de gramática, em termos de pronúncia e tal, e acabam falando uma mistura, né? Então já chegam na graduação, no mestrado, até no doutorado, querendo estudar América Latina, querendo estudar comunidade latina nos Estados Unidos, mas não tendo esse comando de espanhol, apesar do idioma ser falado na família, na comunidade, justamente porque não existem, porque os pais não utilizam programas como esse de vocês. Então, você está falando que é importante, além de só falar, de ter essa língua falada, estudar, aprender a gramática, aprender
a construção verbal, como se escreve e aprender a pronúncia certa da língua. É importante. Porque eu acho que isso é até a desvantagem que as pessoas que falam espanhol têm, é como o espanhol ficou tão enraizado aqui nos Estados Unidos, é que esse Spanglish também ficou muito enraizado, né? Então, eu passei uns anos, quando eu era adolescente, no sul do Texas, onde quase todo mundo fala espanhol. Mas era sempre espanhol misturado com inglês, que não tem problema, né? O importante é se fazer entendido. Claro. Mas em termos, em questões profissionais, em contextos profissionais e tal, aí é importante saber as regras de gramática, saber conjugar os verbos, saber a diferença entre masculino e feminino, né? Oh, yeah. É o que a gente está aqui, ó, batendo, sim. Ele foi no bullseye. Às vezes eu ainda erro nessa questão, né? É o árvore, é o árvore. É o ou a, né? Tem a E a minha filha outro dia fez um erro de masculino e feminino e perguntou, mas como é que você sabe? Daí eu olhei para a cara dela e falei, Já fiz essa pergunta várias vezes. eu só sei. Eu falei para ela, como você sabe falar world? E eu não sei. Toda vez que eu falo word, você dá risada. É isso. Eu não sei falar word, world, é isso. Mas nessa questão de não só saber falar português dentro de casa, mas saber falar, entre aspas, bem, né? Em contextos formal. profissionais e tal, isso também entra na questão da importância de falar português para poder acessar oportunidades dentro do Brasil e dentro do mundo lusófono, né? Lusófono, porque o Brasil está virando cada vez mais uma potência mundial, uma potência diplomática e econômica, e tem que lembrar que como seus filhos já sabem falar inglês, né, tendo crescido aqui, mas como em muitos casos essas crianças têm dupla cidadania, né? Então também podem trabalhar dentro do Brasil. E vi recentemente, por exemplo, que o Netflix estava procurando pessoas que sabiam falar português e inglês, né, para trabalhar em São Paulo, em Alphaville, na sede Em de São Netflix Paulo. no Brasil, trabalhando com as pessoas que fazem o conteúdo, né, em português, para assegurar que o conteúdo produzido fizesse sentido no Brasil, né, num contexto cultural. Mas essa pessoa tinha que saber falar português fluentemente e falar inglês fluentemente também. Eu não tenho certeza, Brian, mas eu acho que o mercado de streaming brasileiro é o segundo do mundo. Sim. Eu tô falando direto, inclusive eu tenho um curso, eu comecei um curso de acting in English, porque eu falo para os atores brasileiros, gente, vocês têm que atuar em inglês, é o contrário, porque vai ter muitas produções americanas, inclusive filmando no Brasil, e precisa dessas pessoas que sabem as duas línguas. E agora eu acho que existe uma visão ainda muito de não valorização do Brasil em si, de muitos brasileiros que vêm para cá, né, nesse sentido, assim, de underestimate, né, de subestimar as potencialidades da economia do nosso país. É sempre o que a gente vê, né, Mari? Infelizmente, muitas Ainda vezes o complexo de vira-lata. é uma Ainda. visão Não, mas negativa, e também é né? uma questão do imigrante, né? Eu tenho amigos americanos que foram morar no Brasil e que só falam mal dos Estados Unidos, né? Porque não moram aqui faz tempo, não gostam dos Estados Unidos, porque quem não gosta sai, né? Muitas Exato. vezes. Então, pode ser que quem já pensou, chega do Brasil, quero morar fora, né? Aí Aham, vem aqui, não vai valorizar o Brasil, né? aham. Mas em termos objetivos, com a globalização das empresas, que a empresa americana vai trabalhar dentro do Brasil e hoje cada vez mais empresa brasileira vai trabalhar dentro dos Estados Unidos, né? Eu ouvi falar que tinha uma época que o Bob's e Habib's estavam querendo abrir restaurantes nos Estados Unidos, por exemplo. Abriram na Flórida. Eu amo. Abriram, Na né? Flórida, Habib's, Ragazzo, que é a mesma família. Eles são, assim, uma família, assim. Eles Ai, abriram na Eu Flórida. não, eu é não sei horrível, se mas vai, eu amo. não sei se vai fazer sucesso, porque eu acho a comida de Habib's péssima, mas Eu acho que eu A não lembro ser que o Habib's esteja melhor. interessado em patrocinar o nosso podcast também, não, para a aí a gente comida pode é falar ótima, bem. né? Aí a comida é deliciosa. Mas eu tô achando muito legal essa conversa, porque a gente acho que sempre bate na tecla, porque a gente também é mãe, tem a questão afetiva, quando a gente vai falar da importância do português, a gente fala muito da parte afetiva, de falar com a família. Eu acho que a gente vai muito por aí, porque é onde também bate na gente. Mas você está trazendo um choque de realidade
da importância do português também para o futuro das crianças, profissional, de trabalho, Tipo assim, você não gosta, não tem problema, não. Ai, A gente mas não importa. pensa esse next step, que é verdade, que a gente fala, mas acho que a gente fala pouco. E eu acho que é muito importante essa conversa, porque é isso, né? Eu tô aqui pensando nas minhas filhas e nas outras crianças. Realmente, tendo português, Oportunidade. né, vai abrir essa porta profissional também no futuro. Isso é muito importante e é uma coisa que, entre aspas, é muito fácil. É muito difícil, mas ao mesmo tempo é muito fácil. Que é só, né? Você já fala a língua. Então, é muito legal essa conversa, que eu acho que abre também essa outra perspectiva que acho que às vezes a gente não fala tanto, mas que a gente tem que, acho que, começar a falar mais. E para entrar na universidade é valorizado também, né? Você Com fala, certeza. né? Você pode falar para a gente só tem mais uns 2 minutinhos, Brian, qual é a importância, principalmente, a gente perde muito aluno quando vai para a adolescência. Isso é Quando fato. eles crescem. Exatamente, né? Então a gente perde espaço na agenda, perde espaço na prioridade, entendeu? E aí eu acho que é muito importante, de repente, falar para as famílias dessa importância. E já que você está dentro da instituição, eu acho que essa visão é essencial. Então, aí a gente começa a entrar numa questão que eu não sei até qual ponto existe isso na Califórnia, mas quando a criança já chega na adolescência, no colégio, né, no high school, é, aí fica importante oferecer o idioma na escola, né? Então, existem nos Estados Unidos, especialmente em regiões com muitos brasileiros, né? Como Atlanta, por exemplo, como Connecticut. Aí a criança vai para o colégio e aí tem espanhol, tem francês, mas Uhum. também tem português. Na verdade, o estado que tem o programa de ensino de português em colégios mais desenvolvido, vocês não vão acreditar. Utah. E por que será? Porque as escolas públicas estão treinando a próxima geração de missionários mormons. Então, o Uou! português é Eu oferecido nos conheci muito colégios de americano Utah. no interior de São Paulo, em Itapeva. Americanos estavam em missão no interior, sempre a gente encontra. Sim. Então, aí é uma coisa que a gente não chegou a esse ponto ainda no Latin American Institute, mas eu sei que existe em outras regiões do país e até pode ser que a gente tenta incentivar isso algum dia em alguma escola de Los Angeles. Mas aí, o ideal é oferecer português como idioma que pode ser estudado dentro do colégio. Sim. Aí, isso não existindo, por enquanto, aqui em Los Angeles, aí a importância, né, do Brazilian Play and Learn continuar com oportunidades para adolescentes também. Agora, como que vocês vão incentivar isso para criança que cada vez tem mais compromisso, adolescente que cada vez tem mais compromissos é, sociais, Sociais. né? É. E a única coisa que adolescente quer é ser como os amigos, né? E aí, quando todos os amigos são americanos e ninguém fala português, aí é uma questão difícil. Bom, como eu não sou pai de ninguém, eu também Acho que a gente não tem que fazer imagino umas como que eu faria isso com um festinhas. Vamos adolescente. fazer umas festinhas, Mariana. Sim, Umas festinhas brasileiras, entendeu? entendi. É Baladinha. incentivar os pais a fazer um 15º aniversário, né? Exatamente, aniversário de 15 anos brasileiro, né? Vamos Brian, todo mundo para Disney. todo mundo para Disney. Brian, a gente poderia ficar aqui conversando mais 2 horas com você, fato, a gente sabe. Então, tem alguma coisa que você gostaria de dizer, assim, porque quem ouve a gente são educadores, pais, mães, cuidadores, alguma mensagem, alguma coisa que a gente não perguntou para a gente encerrar? É, que o ensinar português para as crianças não é só uma coisa que deve ser feito se tiver tempo, se tiver grana e tal. Uma coisa que vão fazer porque seria legal as crianças poderem falar com a vovozinha, né? Não é só isso. É uma questão de oportunidades de carreira, é uma questão de ampliar a visão da criança, né? É uma coisa que não é só uma prioridade familiar, mas também é uma prioridade governamental do governo dos Estados Unidos, do Departamento de Defesa, do Departamento de Estado de Educação dos Estados Unidos, porque é uma coisa considerada importante para nosso país aqui também, que as crianças aprendam a falar português como língua de herança. Fica o recado. Nossa, falou Escutei. muito, falou bem. Antes da gente encerrar, eu sempre pergunto se a Mariana comprou alguma roupinha em promoção.
Essa semana, esse mês teve alguma compra, alguma aquisição nova no seu closet? Não, eu sou professora, gente. Esse mês não teve nada. Esse mês Quando tiver, eu mostrarei. Tá começando a esquentar, né? Os meus vestidinhos aqui floridos vão começar a aparecer por aí. Aguardem. ótimo. Muito obrigada, Brian. Obrigada Obrigado. pelo incentivo pelo podcast. E a gente se vê mês que vem com mais um entrevistado ou entrevistada. Se alguém tiver alguma sugestão ou quiser participar, é só mandar um recado para a gente por e-mail ou através das nossas mídias sociais, Instagram e Facebook. Pode achar a gente Brazilian Play and Learn. Certo, Beijo. Mari? Tchau. Obrigada, Brian. Obrigada, Bia. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. Beijo. tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.